Boa noite, meus irmãos, confrades, como eu costumo chamar, né? Deixa eu só ajeitar minhas coisas aqui. Tá boa a distância aí? Tá dando para me ouvir? Ótimo. Não preciso perguntar para os espíritos, porque eles já ouvem bem lá do outro lado, né? Vamos falar um tema hoje, tema pesado, né? Uma terça-feira. Vamos falar de um problema que costuma ser chamado pela medicina de mal do século, né? As pessoas enfrentar o desgosto pela vida. Tirando esse sufixo, fica interessante, né? Gosto pela vida, que é o que a gente deve ter, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso à luz da doutrina. Quando eu estava preparando esse tema, eu pensei sobre isso e falei, nossa, mas que tema pesado, porque a gente vê inúmeras palestras espíritas, né? Principalmente naqueles meses do Setembro Amarelo e tal, que o pessoal faz uma campanha, né? Nas casas espíritas. E nós estamos entrando em outubro, mas vamos continuar falando sobre isso, porque é um tema sempre muito presente nas conversas, nas rodas espíritas, por conta das consequências desses desatinos que às vezes por nós é praticado, né? Hoje me cabe uma tarefa um pouco mais difícil aqui, porque eu estou falando para o time da casa também, né, que está aqui conosco. Na nossa casa, nós fizemos uma mudança nos trabalhos efetivos, porque a gente tinha a assistência, o qual participava de uma palestra, e nós fazíamos uma preparação interna com temas relativos à palestra, mas preparado pelo próprio grupo. Aí, depois da pandemia, nós optamos por fazer a preparação em conjunto, ou seja, ao invés dos trabalhadores, os colaboradores da casa irem se preparar, eles assistem a palestra junto com os assistidos e depois a gente se direciona. O único trabalho que é separado é o desobsessão, que aí já começa junto para ter um pouco mais de tempo para fazer o intercâmbio, né? Enfim, então vamos lá. Vamos juntos aqui explorar esse tema. Esse tema está no Evangelho também, não só no livro. Aliás, esse mês, né, é digno de nota que o mês de outubro é o mês que as casas espíritas costumam homenagear o mestre de Lyon, né? Nosso querido Allan Kardec, que faz aniversário, né, 3 de outubro. Então, outubro é um mês que nas casas a gente sempre relembra a nossa gratidão pelo empenho, pela dedicação do professor Hipólite, que nos trouxe essa maravilha, né, que incomodado que ficou na época por conta dos fenômenos, né, das mesas girantes, e foi buscar uma causa para aquilo, né? Porque a mesa não pode responder perguntas, né? Nem cesto de bico pode responder pergunta. Então vamos ver o que tem por trás, e foi daí então que nasceu a codificação dessa doutrina, que tem por finalidade, acabamos de comentar aqui, trazer ao nosso conhecimento a pureza doutrinária, conforme nosso irmão maior Jesus se propôs a nos trazer. E que por conta, evidentemente, das nossas imperfeições, via de regra, a gente foi deturpando, né, um pouquinho a sua doutrina de amor. Nós fomos pegando os evangelhos e fomos dando uma ajustada neles para que fosse mais confortável para nós partilhar daquela ceia com Jesus. Aí vem, então, na época oportuna, né, o Espírito da Verdade, então, vem nos trazer, ou seja, veio restaurar as verdades evangélicas que o Cristo se propôs e trouxe para nós, à sua época, para que, de fato, a gente pudesse beber numa fonte que não nos levasse a enganos. E é por isso, então, que surge o Espiritismo com aquela doutrina que não tem quadro, não tem vela, não tem incenso, não tem cerimônias. Ou seja, tirando todo um ritual
que o homem colocou na doutrina do Cristo, que ele não deixou nada disso. Então, esse é um dos fundamentos de sustentação da nossa doutrina e é motivo de nossa constante preocupação para não trazer nenhum modismo que possa ferir essa pureza doutrinária que o Cristo e que o Espiritismo nos propõe a se aproximar ao máximo dessa pureza que o Cristo quis nos passar, verdadeiramente, né? Então, rendida a nossa devida homenagem ao mestre de Lyon, que tanto trabalhou para que deixasse essa mensagem, que também não é uma obra dele, mas se a gente for estudar a composição da obra, é uma coisa fantástica. Digo isso porque eu já me aprofundei em determinados momentos para conhecer como é que foi estruturado o Livro dos Espíritos. Se a gente for estudar a fundo o Livro dos Espíritos, ele é fantástico, a forma como ele foi estruturado, os seus capítulos, os assuntos, os temas distribuídos, as perguntas que foram feitas. Tem tudo por trás um grande trabalho, e esse trabalho não foi dos Espíritos, esse trabalho foi o de Kardec, é a contribuição dele. Por isso que ele é o codificador, porque ele estruturou a coisa. O conteúdo, esse sim, é dos Espíritos. Mas a ordenação dos assuntos, a concatenação das coisas, foi tudo dele. Né? E quando a gente estuda o primeiro livro, né, que foi o Livro dos Espíritos, 1857, com suas 1019 perguntas, a gente vai ver que dali, né, que a base de estruturação, todo prédio tem uma fundação, não tem? Depois você vem com os andares ali, distribuindo os pesos ali em cima. O Livro dos Espíritos, essa é a fundação. Ali está as estacas do Espiritismo. Você pegar o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos têm origem no Livro dos Espíritos. Se você for lá, você vai pegar cada pedaço do Livro dos Espíritos, ele explode num outro livro, que é um desses 4 que eu citei aqui agora, como um compêndio de aprofundamento daquele assunto que foi codificado lá no Livro dos Espíritos. Tanto é que a gente pega as primeiras 74, se não me engano, perguntas do Livro dos Espíritos, Espírito está escrito com E minúsculo lá. A partir dessa outra pergunta, ele começa com E maiúsculo. Então, uma grande distinção entre essas duas fases da obra dele, porque aqui ele estava trabalhando o princípio inteligente. A hora que ele põe o E maiúsculo, se você perceber no livro, ele começa a tratar a individualização do princípio inteligente. A individualização, ali já é um indivíduo. Antes não, antes é a tríade, Deus, Espírito e Matéria. Então, quando ele está trabalhando o princípio inteligente, ele está trabalhando com o I minúsculo. Então, é uma obra científica, de fato, porque ele era um pesquisador, né, Kardec. E a gente vê que a codificação da nossa doutrina se sustenta exatamente por isso. Por isso é o tripé de sustentação, né? Ciência, filosofia e religião. Ciência é o quê? Ciência espírita. Que é hoje a ciência humana, ela está começando a vislumbrar. Então, a gente vê as universidades começando a fazer alguns experimentos, né, de mediúnicos e tal, para ver a vida pós-morte. Por isso que o Espiritismo, já lá atrás, nós já temos um livro que pega um pedaço do Livro dos Espíritos e explode isso num livro muito maior, chamado Livro dos Médiuns. Ali é o princípio, né? Toda a ciência espírita está ali escrita, ou seja, como é que eu faço para lidar com os espíritos, né? Quais são os mecanismos da mediunidade, está tudo ali descrito, que é a parte científica. Eu vou ver a parte filosófica onde? No Evangelho, a religiosa no Evangelho e a filosófica eu tenho na relação do homem para consigo, para com os seus e para com a sociedade. A gente vai ver isso no Livro dos Espíritos. Daí a tríade de sustentação, né? Ciência, filosofia e religião, tudo dentro dessa nossa doutrina, né? E é quando a gente começa a olhar para a grandeza desse estudo, quando a gente começa a ver lá o E minúsculo simbolizando o elemento essencial, né, do princípio inteligente. O que não é princípio inteligente é matéria. E o que é um dos dois é o que criou esses dois, que é o Deus Criador. Então, olha que bacana, a gente começa com
com o estudo e o aprendizado da doutrina espírita, a ampliar o nosso raciocínio acerca desses temas, criando condições para que a gente possa ver a beleza da vida. Eu estou contando toda essa história porque eu quero chegar nisso aqui, ó. A beleza da vida. Não é tão simples assim ter a vida. Por isso que nós precisamos de amar a vida. Nós precisamos nos sintonizar com a vida. E essa nossa doutrina, né, nos traz tantos elementos que nos sustentam a esse conhecimento e esse aprendizado, para que à luz da razão nós possamos compreender e entender que essa vida que nos é dada, nós devemos tirar o melhor proveito possível dela e não abreviá-la, como às vezes a gente vê irmãos nossos, né, desgostosos pela vida por uma série de circunstâncias, né, mas que em todo momento o Deus Criador, né, está ao nosso lado nos criando condições para que a gente entenda todo esse processo e ao mesmo tempo a gente se vacine para que esses infortúnios não nos se acomode em nossos corações e nos leve a essa situação de atentar contra a própria vida. Porque está lá no Evangelho, está lá nos nossos ensinamentos. Ainda não é tão ruim para o espírito quanto o suicídio, porque o suicídio você não está nem se amando. Quanto mais você vai amar uma outra pessoa. É por isso que Joana de Ângeles fala sempre para nós, por meio das psicografias do nosso irmão Divaldo, que a gente deveria fazer os grandes mandamentos, né, que Jesus nos deixou, ampliados em 3, porque a gente sempre fala, né, que Jesus nos trouxe 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a Joana fala, vamos fazer disso daí 3 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Só que comece de trás para frente, que vai ficar mais fácil. Você tem que se amar primeiro, para depois você amar seu próximo, para depois você amar a Deus. Senão você não vai conseguir, vai ser algo que não tem sustentação. Então a gente tem que começar se amando. E quando a gente se ama, a gente vê a importância do cultivo do nosso espírito. Então, quando eu olho aqui a palavra vida, ela é lato sensu. O que é lato sensu? Expandida. Porque estrito sensu é o Aguinaldo que está aqui hoje. Mas eu sou muito mais que isso. Eu sou lato sensu, porque eu não preciso disso. Eu estou me valendo desse corpo físico. Daqui a pouco eu não tenho mais. E eu vou continuar sendo Aguinaldo. Aí no lato sensu. Então, eu tive um começo. Então, eu não tenho jeito mais de não ter vida. A minha vida é perene. Essa é uma das heranças de Deus para comigo, enquanto espírito, com E maiúsculo. E é esse cuidado, esse zelo e esse amor que eu tenho para comigo, porque Deus houve por bem um dia me criar. A pegar daquela ezinho minúsculo, que era, né, o princípio inteligente, falou, eu vou individualizar esse princípio inteligente num ser que eu quero criar. E Deus me criou, como criou a cada um de nós. Então, esse instanciamento do princípio inteligente em cada um de nós, é que nós devemos essa gratidão para com Deus. Daí, então, a razão do primeiro mandamento, eu amar a Deus, como Jesus nos preconizou, como Moisés também nos disse. E vem o Espiritismo colaborar com isso. Espíritas, eis o primeiro mandamento, aí lato sensu, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Os mandamentos do Espiritismo. Eu preciso entender, conhecer tudo aquilo que nos foi deixado pelos Espíritos, como uma forma de alavancar o nosso crescimento. Só o conhecimento e o aprendizado é que vai fazer o nosso gosto pela vida, que eu vou entender que ela é muito importante para nós e que não tem meios de eu me ver livre dela, não tem jeito de eu tirar mais a minha vida. Porque ela é um dom que Deus me deu no momento em que Ele me individualizou
e eu não consigo mais terminar comigo. Olha que coisa fantástica. Nós somos condenados, como diz um amigo meu, né, o João, nas palestras dele, ele fala, quando Deus nos criou, Ele nos condenou a sermos felizes. Pense nisso. Nós somos condenados a sermos felizes, porque Deus assim o quer. Ele quer que seus filhos prosperem, que seus filhos cresçam, que seus filhos progridam e realizem. Por isso que Ele nos oferece a condição de contribuirmos com Ele na grandiosidade da sua obra de criação. E nos oferece, por exemplo, a família, nos oferece os amigos, nos oferece o trabalho. Quando nós estamos trabalhando, seja na família, seja onde for, nós estamos cooperando, co-construindo com Deus. Essa é a oportunidade. E aí, com isso, nós vamos enriquecendo o nosso ser. Nós vamos pegando aquele E maiúsculo, que é a individualização do princípio inteligente, e colocando conteúdo, colocando virtudes ali dentro, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando conhecimento para que esse conhecimento se transforme em virtudes. Porque no momento em que eu externalizo os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus atos, eu estou trazendo para fora, estou colocando para fora aquilo que eu absorvi, aquilo que eu consigo gerar. E se eu tenho virtudes, essa minha construção vai ser uma construção de acordo com as leis divinas. E é isso que sustenta o nosso espírito. É para isso que nós estamos aqui, momentaneamente com o corpo físico, com esse firme propósito de instrumentar o nosso espírito com conteúdo para que possamos colaborar com Deus. Então Ele nos dá a oportunidade de colaborar com Ele na sua grandiosa obra de criação, ou seja, sendo um companheiro legal com a nossa esposa, construindo uma família feliz e respeitosa, apresentando Deus para os nossos familiares, né? Sendo uma esposa, um marido, um funcionário, um patrão, um amigo, um colega, porreta, um cara que está sempre presente, que sempre vê o lado bom das coisas. Então veja, a gente tem um desafio imenso pela frente, porque muitas dessas virtudes a gente ainda as tem num grau ainda pequeno, ainda é acanhado algumas virtudes nossas. Em compensação, né, quando a gente quer fazer as coisas erradas, nisso nós somos bons. Eu acho que eu já comentei aqui nessa casa que eu tenho um amigo que ele fala assim, palestrante também, ele falou, olha, quando eu quero fazer o bem, eu me esforço e até consigo, mas quando eu quero fazer o mal, eu não preciso me esforçar. Eu sou bom nisso, eu faço isso com o pé nas costas. É lógico, todos nós fazemos isso. Por quê? Experiência. Experiência, nós somos experientes em errar. Por quê? Porque a gente quer o trabalho mais curto, a gente quer mais tempo ocioso, a gente quer mais facilidade nas coisas. E a vida não é assim. Né? A gente que já está ficando com o cabelo branco, às vezes os filhos, a gente pega os jovens empolgados e tal, a gente fala, não põe a semente no chão e amanhã a espiga de milho está pronta. Tem coisa que precisa germinar, precisa crescer, você precisa cuidar, precisa pôr água, precisa estar às vezes tampar do sol, do vento, para que floresça e dê frutos. Assim é conosco, nosso espírito não vai ser da noite para o dia também. Daí a importância dessa doutrina que nos mostra a reencarnação, ou seja, eu retorno a ter carne. Então não adianta eu jogar isso fora, porque eu não consigo jogar fora a vida, eu consigo jogar a carne. Então eu estou jogando fora uma grande oportunidade que eu tinha de fazer o autoajuste, de trazer virtudes para o meu espírito, conhecimento e aprendizado que pudessem me estruturar e levar a uma proximidade maior com a felicidade, já que eu estou condenado a ser feliz. Essa é uma das barreiras que o Espiritismo derrubou. Ninguém vai padecer no fogo eterno do inferno, até porque ele não existe. Porque se o inferno existisse, quem que eu teria criado? Só existe um Criador. Ah, Deus criou o céu e criou o inferno? Nada disso. Não é nesse Deus que nós cremos. Os espíritas não podem crer num Deus que cria o demônio, que cria o inferno.
Então não existe nem demônio nem inferno. Agora, aquele dia que eu estou o ovo atravessado, irritado, descarregando palavrões, quer mais inferno do que isso? Quer mais demônio do que isso? Então, demônio é um estado de espírito, não é uma figura. Porque se fosse um demônio, Deus teria criado. Então, Deus não seria Deus. Se ele fez o bem, ele também fez o mal. Então, o mal não existe. É a ausência do bem. E eu costumo falar isso usando a ciência para falar essa afirmação que eu faço. Não existe o frio. Tá certo? Os princípios da termodinâmica, não existe o frio, só existe o calor. Por isso que a geladeira atrás dela é quente. Ela está pegando o calor que está dentro, fazendo circular um ar ali e joga para o radiador que está nas costas. Que a gente põe a toalha lá para secar. Por quê? Porque ela é quente. Porque a gente põe as coisas, né, com temperatura mais elevada dentro da geladeira, ela puxa essa temperatura para fora. Puxa essa temperatura. Então não existe frio. O que está lá dentro está com menos calor. Da mesma forma, onde não está presente o bem, ali o mal está instalado. Mas ele não existe por si só. Pratique o bem que ele deixa de existir. Então, toda vez que nós nos afastamos do bem, o mal está sendo gerado. Mas não é uma criação divina, é a ausência do bem. Assim como é a ausência do calor, a coisa ficou fria. Mas basta aquecer que ela vai voltar a ter calor dentro. Então não existe o frio, é a ausência de calor. Então não existe o mal, é a ausência do bem. Nós precisamos trabalhar mais no bem. Ah, mas eu estou passando por um perrengue muito grande, eu estou com um problema de saúde. Os desequilíbrios existem, mas foram conquistados por nós pelos nossos afastamentos do bem. Aí vem as consequências. Lei natural. E que não é castigo que a gente aprende no Espiritismo. Então, aqui nós não temos demônio, aqui nós não temos inferno, e aqui também nós não temos o castigo. A gente começa a enxergar a vida como um Deus de amor que só quer o bem de seus filhos, que nos condenou a sermos felizes. Só que a gente não pode infringir as leis, e que são leis de amor, que tem que ter um fim útil por trás dessas leis. Se a gente transgride essas leis, a gente está transgredindo leis de amor. E por consequência, então, como não existe o frio, né, a ausência de calor, a peça fica fria. Então, se eu estou transgredindo as leis, está faltando amor ali. Aí começa a retratar os desequilíbrios, que é o mal aparecendo. Aí a gente não entende as doenças, os desequilíbrios, todos aqueles infortúnios que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Porque estamos no mundo de provas e expiações. Mas por que nós estamos aqui? Porque é o melhor lugar para o nosso espírito. Se não fosse assim, Deus não seria Deus. Como é que Ele nos condenou a sermos felizes nos enfiando num mundo tão difícil? Porque é o que nós merecemos. Esse planeta escola. Você não pega o seu filho que quer ser médico e põe ele lá no grupo escolar, mas por que você pôs no grupo escolar? Por que não pôs na faculdade de medicina? Porque ele não sabe o alfabeto. Como é que ele vai ler um livro de medicina se ele não sabe o alfabeto? Então, primeiro vai se alfabetizar, para depois ser médico. Vai aprender as operações, para depois ser engenheiro. Então nós estamos aqui num planeta difícil de ser vivido, porque a gente precisa desse alfabeto, para depois nós irmos para locais mais avançados. Mas a gente tem que ter uma alfabetização com essa lei de amor. E é isso que nós estamos aprendendo. E às vezes essa alfabetização, né, antes da gente tê-la por completo, a gente ainda prefere modelos mais simples de ser alcançado, tentando subterfúgios. E um desses subterfúgios é a gente falar, não dá mais, eu não aguento mais a vida do jeito que está, eu vou me suicidar, eu vou tirar a minha vida. E aí acontece o quê? Aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Qual é a grande descoberta que o suicida tem pela frente? Frustração. Essa é a resposta do Espírito da Verdade. Frustração. Por quê? Porque ele pensou em se matar e acabar com o problema. Só que a vida não acaba. Esse é o problema. Então a frustração é essa. Daí é a resposta do Espírito. Qual é o grande infortúnio que todo suicida enfrenta? A frustração. Porque eu quis acabar com tudo e ao mesmo tempo eu só compliquei um pouco mais. Porque tudo o problema que eu tinha, eu continuo tendo e ganhei mais um. Porque eu atentei contra a própria vida.
É por isso que o Espiritismo e todas as campanhas de todas e qualquer sociedade equilibrada faz no sentido de preservação da vida. E para nós espíritas é importante ainda porque a gente sabe que não consegue terminar com a vida. A gente só consegue acabar com a matéria. E que depois vai me custar caro uma nova matéria, uma nova oportunidade de retorno, e às vezes retorno com um corpo deformado, né? Porque eu atentei contra a própria vida, e esse desequilíbrio pode ter uma série comprometimento do meu perispírito, e na formação do feto, fatalmente, isso vai se retratar no corpo físico que vai se formar. Está lá no Livro dos Espíritos, e Emmanuel explora isso muito. Eu estava ainda lendo essa semana, preparando essa palestra, esse livro, Religião dos Espíritos, que é uma, digamos assim, uma expansão do Livro dos Espíritos, porque aqui são perguntas, são textos focados sempre em cima de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vocês devem conhecer esse livro. E tem uma lição aqui chamada Suicídio, que vai exatamente em cima da questão 957, que está na sequência dessas daqui que está na nossa palestra, que é exatamente onde Emmanuel aponta aqui uma série de deformidades formadoras no feto, que são oriundas de desequilíbrios por conta do suicídio. Então é um cuidado muito grande, um zelo muito grande, e isso a gente pode ver em todas as casas espíritas, essa preocupação da preservação da vida, né? Principalmente, quase toda casa espírita tem aquele famoso atendimento fraterno, né? Entrevistas, como se queira chamar, que é quando a gente recebe as pessoas que nos procuram pela primeira vez, para tentar entender o problema delas, e muitas delas vêm pensando em algo dessa categoria, tão desgostosos pela vida. Como não tem uma religião, às vezes não tem uma formação estruturada, enganam-se, né? Imaginando que se eu atentar contra a vida, esse problema eu resolvo. Pronto, pelo menos tudo acaba e, né, os problemas vão deixar de existir. E a gente sabe, com o conhecimento espiritual, que a gente acabou de ganhar mais um, além daqueles que a gente já tinha, né? É por isso que a situação dos suicidas, dos irmãos que entram por esse caminho, é muito difícil. E todo esforço que a gente puder fazer por alguém, por algum irmão nosso, que tem esses pensamentos, e a gente sabe que nessa hora, os obsessores, nessa hora, uma série de situações possam ser favorecedoras disso, é preciso de muito zelo, muita oração, muito médico, psicólogo, psiquiatra, para tentar sustentar essas pessoas, para que eles consigam quebrar esse tipo de pensamento e consigam preservar a vida, porque, principalmente para nós espíritas, que acreditamos que a vida continua, a gente sabe de antemão que só vai complicar qualquer atitude nessa direção. Ok? São 8h35, acho que é o nosso tempo, não é isso? Então tá bom. Eu espero ter comentado e ter podido falar um pouco mais sobre um assunto pesado que esse daqui. Procurei dar mais a visão espírita e da importância que nós temos da fé raciocinada, porque é a fé que nos sustenta, não é dogmática, é raciocinada, a nós percebermos da importância da vida física, porque contra a vida eu não consigo atentar, porque ela não está sobre a minha direção, né? Ela está sobre a construção do meu Criador. E é aquilo que eu disse, que o nosso amigo João sempre fala: Deus nos criou e nos condenou a sermos felizes. E tudo faz para que a gente chegue mais rápido lá. Inclusive nos oferecendo, né, essa condição de agora conhecer esses mecanismos, essas arapucas que a gente pode enfrentar e sabermos, com fé e com esperança, nos desviarmos dela, né? Nos convencendo de que, se os problemas existem, eles são as melhores vacinas para a construção do meu eu.
Os problemas que nós temos são as melhores vacinas, sejam elas por expiação de coisas que eu fiz ontem, sejam elas de provas para eu saber, né, que aquele tipo de situação eu consigo resolver. Não era assim lá na escola? Vocês entenderam o ponto? Então, faz uma prova aqui. Então, a vida nos apresenta diversas provas. Vamos enfrentá-las com força, com determinação e com fé. Porque Deus jamais se afasta ou jamais se afastou de qualquer um de seus filhos. Sempre os seus emissários estão conosco, nos ajudando e nos auxiliando para sermos felizes o quanto antes. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender e sustentar o nosso espírito nessa caminhada evolutiva. Ok? Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.